Olá, pessoal, vamos começar então, vamos dar início ao nosso estudo da carta supostamente de Paulo, 99,5% de certeza, né? Que foi Paulo que escreveu essa carta aos Romanos. Nós estamos no capítulo 2, nós vamos estudar hoje do versículo 17 ao 29. Nesse trecho, Paulo ainda está falando aos compatriotas, aos judeus, certo? A carta é aos romanos, mas ele está dedicando o capítulo 2. Ele vai dedicar outros capítulos também, não apenas o 2, aos seus compatriotas, tá bom? Aqui, tanto na NVI quanto na NTLH, o subtítulo desse trecho da carta de Paulo aos judeus em Roma é os judeus e a lei. E aí nós vamos entender, nós precisamos entender que a relação dos judeus com a lei, ela é similar, para não dizer maior, do que a sua relação com o próprio Deus. Interessante que isso nós observamos na relação das pessoas, não importa a crença, com o seu sistema de crença. Então, o muçulmano, o islâmico, né, ele tem uma relação, muito provável que tem uma relação com a estrutura doutrinária muito maior do que com o próprio Alá, ou aquilo que nós chamamos de Alá. O católico, ele tem uma relação com o sistema de bula muito maior do que com o próprio Cristo. E nós, evangélicos, também temos esse problema quando nós colocamos as nossas tradições acima do próprio Cristo. Então, a carta que nós vamos ler aqui de Paulo, do versículo 17 até o versículo 29, ela pode perfeitamente ser aplicada a nós. Então, isso é muito bom para o nosso ensino, isso é muito bom para a nossa instrução, e é muito bom para que a gente possa tomar cuidado, para que a gente possa vigiar, para que a gente não coloque algumas coisas que são importantes, mas à frente do próprio Cristo. Essas coisas são importantes. A tradição é importante, a observância é importante, os marcos são importantes, os símbolos são importantes. Lá na nossa igreja tem uma cruz, que de vez em quando o povo lembra de ligar ela lá na hora do culto, né? Que está lá do lado da escada, tem dia que não liga. Aquilo é um símbolo, é um marco. Então, nós olhamos para a cruz, nós não adoramos, nós não prestamos culto a ela. Ela é um símbolo, ela é um marco, né? Você está rindo aí, né? Mas tem gente que, se um dia tirar aquela cruz de lá, a pessoa vai falar: não, tirar a cruz, o que é isso, né? Vai dar tudo errado, o teto vai desabar agora, alguma coisa vai rogando azar, né? Então, tem gente que é apegada a essas coisas, tem gente que é apegada a símbolos. Essas coisas são importantes. Então, a cruz lá do lado da escada nos lembra muitas coisas, nos faz lembrar muitas coisas, mas ela não pode ser divinizada. Então, para nós começarmos, antes de ler, é exatamente isso que nós precisamos entender. A diferença entre sagrado e divino. Tá? E a carta de Paulo aos judeus de Roma é exatamente isso. Eles já não sabiam a diferença do que é sagrado para o que é divino. Então, o sagrado é consagrado a Deus. Então, tudo que é consagrado a Deus se torna sagrado. Tudo que é divinizado se torna para nós Deus. Por isso, o único que deve ser divinizado
é o Deus Todo-Poderoso e o nosso Senhor Jesus Cristo. Nada mais pode ser divinizado. Então, como nós estamos em família aqui, embora isso aqui vá para o YouTube, o problema de qualquer religioso, de qualquer espécie, é quando ele diviniza aquilo que deveria apenas ser sagrado. Então, quando nós lemos um exemplo de diversos que nós podemos dar, quando nós lemos na Bíblia que alguém poderia ser apedrejado até a morte pelo simples fato de ter exercido comércio no dia do sábado, isso nos demonstra que o sábado, que era o dia que devia ser consagrado a Deus pela lei mosaica, foi divinizado pela religião judaica, de maneira que a pessoa que não guarda o sábado pode ser punida com a morte. Então, esse é um exemplo bíblico de diversos que nós podemos ter aqui, que nós podemos citar. Então, quando nós divinizamos o que deveria ser o quê? Apenas consagrado, nós geramos o quê? Morte na vida das pessoas. É isso que Paulo vai falar aqui na sua carta. A carta é interessante, não sei se vai dar para vocês verem. Hoje eu não vou ler na NTLH, a gente tem estudado na NTLH, mas hoje eu achei a versão da NVI melhor. Eu não sei se vocês viram, ela está cheio de coloridinho aqui, ó, tá vendo? Porque cada trecho desse vai nos ensinar, vai nos falar algo diferente. Então, o versículo 17 nos diz o seguinte, até o 19, primeiro trecho. Ora, você leva o nome de judeu. Então, Paulo está falando para alguém, nós não sabemos quem é esse alguém, ele não fala no plural, ele fala no singular, mas ele vai falar para um judeu como se estivesse falando para todos. E, portanto, isso cabe aqui uma aplicação sobre nossas vidas. Pode estar falando conosco. Tá bom? Ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Então, ele tem um orgulho, uma soberba religiosa, um orgulho religioso, né? Nós, evangélicos, temos muito isso, porque nós colocamos Deus em todas as nossas falas daquilo que nós achamos que é certo. Contudo, o seu apoio não é Deus, seu apoio é a lei. Porque o livre se apoia apenas em Deus. O escravo precisa da lei, certo? Para o livre, a lei, ela é conduta. Ela não é um esforço. Certo? Aí ele continua, versículo 18. Você, judeu, conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas. Bom, os judeus se orgulhavam muito, galera, de ter um conhecimento mais completo de Deus, porque tinham o quê? As leis mosaicas, Êxodo capítulo 20, certo? E os não-judeus, na ótica deles, não tinham esse conhecimento de Deus. Então, a primeira coisa que Paulo está falando aqui no versículo 17, 18, 19, é a arrogância, a prepotência religiosa dos judeus, de achar que só eles tinham conhecimento de Deus. Muitos tinham comportamento, inclusive, de não querer que os estrangeiros conhecessem a Deus, né? E que, por eles terem esse achismo exacerbado a respeito de Deus, eles se achavam o quê? Competentes em instruir as pessoas, em ser guia delas, e eles eram convencidos disso. Certo? Então, o seu evangelismo, ele não era pelo amor às pessoas, no sentido de que as pessoas alcançassem salvação e redenção,
mas eles tinham muito mais o quê? Um desejo de serem guia dessas pessoas pelo seu orgulho religioso. Os discípulos tiveram dificuldade com isso daí. Quando Jesus vai para os gadarenos, ou gerazenos, né, se aceitam as duas nomenclaturas, eles tiveram dificuldade. Eles não queriam ir. Eles tiveram dificuldade de entrar em Samaria, capítulo 4 de João. Né, eles tiveram dificuldade. Então, o judeu, e aí nós podemos colocar o católico, o adventista, o evangélico, o batista, o presbiteriano, exacerbadamente religioso, servo das doutrinas e da lei, essas pessoas têm dificuldade com a graça de Cristo. Elas querem pregar o quê? A conduta. Então, ele fala aqui, Paulo, nessa carta aos judeus, você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas. Luz é Cristo. Nenhuma atividade que não seja Cristo pode gerar o quê? Luz na vida das pessoas. Versículo 20, até o versículo 21, versículo 20 e 21, Paulo, ele já começa a pegar pesado aqui. Ele vai falar o seguinte, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento da verdade. Então, você que ensina os outros, não ensina você mesmo, você que prega contra o furto e furta. Você que diz que não se deve adulterar, adultera. Você que detesta ídolos, rouba-lhes nos templos. Você que se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei. Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. É um trecho pesado, nós lemos até o 25, é um trecho bem duro de Paulo, porque ele vai falar o seguinte, olha, vocês que não adoram a Deus, vocês que adoram a religião que é dedicada a Deus, vocês que não amam a Deus, mas amam as leis que o próprio Deus instituiu, para uma boa vivência, para uma boa relação com Ele, e não como método de salvação, vocês envergonham o nome de Deus e vocês fazem com que os incrédulos blasfemem o nome de Deus. O que ele está falando aqui? Ele está falando de legalismo. Certo? O legalista, por excelência, ele julga as pessoas segundo a lei, mas ele não julga a si mesmo. Portanto, ele está com os olhos atentos, com os ouvidos atentos, né, à vida das pessoas, para buscar nessas pessoas um sábado que eles afligiram, que eles infringiram a lei. Um sábado que eles pegaram para trabalhar. Para que, achando neles algo, essas pessoas procurem a autoridade mais próxima e denunciem os irmãos com relação ao sábado que está sendo infringido. Então, o legalista, ele fica vendo se os irmãos são circuncidados ou não. Porque na lei judaica, os meninos têm que ser circuncidados. O legalista fica vendo se a mulher é esposa de um marido só. Estão entendendo? Por isso que eu falo aqui, ó. Instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento da verdade. Então, você que ensina os outros e não ensina a você mesmo, você que ensina a lei, você que ensina a religião, você que ensina o caminho, as pessoas não ensina a você mesmo. Você cobra das pessoas o que não cobra de si mesmo.
Você que prega contra o furto, furta, você fica denunciando o ladrão, rouba também. Você que diz que não deve adulterar, adultera, né? Então você fica falando de uma santidade na relação, no namoro, no casamento dos outros, mas não observa isso no seu casamento, no seu namoro, na sua intimidade. E, por fim, ele fala, você que se orgulha da lei, você sabe a lei de cor, você sabe tudo que é certo, tudo que é errado, tudo que deve fazer, tudo que não deve fazer, tudo que tem que ser oferecido e tudo que não deve ser oferecido. Você que se orgulha dessa lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei, no seu quarto, no seu banheiro, no seu carro, na sua intimidade, longe dos olhos dos outros. Versículo 24, até que alguns olhos, alguns poucos olhos não de crente, olhos não de cristãos, mas olhos de incrédulos, olhos de pessoas que não conhecem a Deus, mas te conhecem, enxergam você fazendo o quê? A mesma coisa que condena nos outros. Paulo escreve no versículo 24, pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Por isso, meus irmãos, que a insistência no cumprimento de uma lei, ela não gera resultado nenhum na vida das pessoas. O que gera resultado na vida das pessoas é a expressão do amor, da graça, da misericórdia, da piedade, do carinho, da gentileza, da sensatez. Por isso que um pecador arrependido, além de ser mais sincero e verdadeiro, é mais eficiente do que um legalista viciado em lei e conduta. Porque o pecador arrependido, ele caminha na estrada do aperfeiçoamento. E o caminho do aperfeiçoamento é o caminho do arrependimento. E o arrependimento só nasce no coração do regenerado. O não regenerado, por não conhecer a Deus, não se arrepende e se esquiva das pessoas através de uma capa de santidade, que na verdade é apenas comportamento externo, sem que haja o quê? Uma dedicação a esses comportamentos internamente, no coração, dedicados a Deus e não às pessoas. Então, as leis de Deus, elas ficam gravadas no nosso coração, para que nós possamos dedicá-las a Deus e não às pessoas, não a uma expressão externa. Ele vai falar exatamente disso no versículo 25. A circuncisão, né, tem valor se você obedece à lei. Mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. É apenas um corte, é apenas uma marca, sem propósito algum. Para que circuncidar se as leis não são cumpridas, se as leis não estão no seu coração? As leis são meras formas e modelos de comportamento, dependendo do lugar onde você está. Nenhum comportamento pode te garantir nada, e nem as pessoas, se você não é circuncidado de fato, se você não tem uma relação com Deus. Versículo 26, se aquele que não são circuncidados, e o judeu tem dificuldade em aceitar as pessoas que não são circuncidadas, porque segundo eles, não são judeus. Se aqueles que não são circuncidados, escreve Paulo, obedecem aos preceitos da lei, são obedientes à lei, têm a lei no coração, não serão eles considerados
circuncidados. Então, Paulo está escrevendo com todas as letras aos judeus. O que importa é o coração. Se o coração da pessoa há uma relação com Deus e uma obediência a essas leis, de maneira que não é forçada, mas é natural, porque vem de Deus e é para Deus, essas pessoas não são consideradas convertidas, circuncidadas. Então, para o religioso, o que importa é o externo e não o interno. Não existe avaliação interna. O externo é que tem que mostrar as coisas para ele. Versículo 27. Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você, que tendo a lei escrita e a circuncisão é transgressor da lei. Irmão, isso aqui é pesado. Isso aqui, Paulo já está falando, e Paulo era fariseu, hein, irmãos? Paulo já está falando, olha, isso aqui vai dar problema lá em Coríntios, nós vamos estudar Coríntios lá para frente, né? Assim, ó, esse negócio de circuncisão aí, ó, esse negócio de guardar sábado, isso é tudo o quê? Mera aparência exterior. Mas o interior é corrompido. Jesus falou isso. Vocês são como sepulcros caiados. Vocês são bonitos por fora, adornados. Vai no cemitério em Campo Mourão, irmãos. Tem uns jazigos lá que são fascinantes. Custam o preço de uma casa. Mas por fora o quê? Corrupção. O que é a corrupção? Um corpo morto, né? Um corpo que foi putrefado, só está osso lá. Morte. Não há vida em quem apenas o que se importa com uma conduta exterior, sendo que o interior é cheio de morte e corrupção. Versículo 28. Não é judeu quem é apenas exteriormente, escreve Paulo. Nem é circuncisão, o que é meramente exterior e físico. Paulo escreve. Versículo 29. Não. Judeu é quem o é interiormente. Igreja é quem o é interiormente. Crente, quem o é interiormente. Cristão, quem o é interiormente. E ele é circuncisão e é operada no coração, pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas provém de Deus. Então, o versículo 28 e 29 fala o quê? Da conversão. E o convertido, ele não depende de nada exterior. Nada. Mas do interior. Então, a lição de hoje, a carta de Paulo, ele encerra o capítulo 2, para que eu e você possamos fazer o quê? Uma reflexão a respeito de nós, para que definitivamente nós possamos deixar qualquer ação nossa que leve as pessoas a enxergar apenas o exterior como algo que deve ser feito. O exterior de verdade, o exterior que abençoa, o exterior que dá testemunho, ele é fruto daquilo que está no interior. Portanto, se o meu interior é de luz, o meu coração é circuncidado e o meu coração é convertido, as ações exteriores vão refletir isso. Elas vão refletir piedade, elas vão refletir graça, elas vão refletir perdão, elas vão refletir misericórdia, elas vão refletir domínio próprio, elas vão refletir boas ações, elas vão refletir gentileza, elas vão refletir ajuda mútua, elas vão refletir consciência de ajuntamento, comunidade, elas vão gerar consciência de igreja. É tudo novo, meus irmãos, não é nada forçado. A gente passa a servir
porque servir passou a ser a nossa vocação como parte do corpo de Cristo. A gente vai servir as pessoas não esperando receber reconhecimento nem nada em troca, mas nós somos agora filhos de Deus. E os filhos de Deus servem como Cristo serviu. Os filhos de Deus amam como Cristo amou. Se ele é o cabeça, nós somos o corpo, o comando vem dele. Então eu tenho dito isso muito para os irmãos e coincide com o estudo de Romanos capítulo 2, versículos 17 até o versículo 29, o exterior, né, o comportamental sem a regeneração interna não serve para nada. Nós possamos combater o legalismo na nossa vida, que nós possamos fazer com que as coisas exteriores sejam, né, sejam o brilho que sai do interior e que tudo que a gente ensina seja verdade na nossa vida. Porque se o que ensinamos de alguma maneira é transgredido por nós mesmos à vista dos incrédulos, nós somos o quê? Nós somos fariseus, no sentido do xingamento gospel, hipócritas, e nós estaremos fazendo com que o nome de Deus, segundo o versículo 24, seja o quê? Blasfemado entre os incrédulos por nossa causa. Misericórdia, irmãos. Beleza? Que Deus nos abençoe, meus irmãos. 1h01, 13h01. Queria ouvir vocês. Alguém tem algo a dizer, a perguntar, a contribuir? Tá aberto aí o microfone para vocês falarem. Gu, só falar que foi bom demais mesmo. Deu para clarificar muita coisa. E é um tipo de aula que tem que ver todo dia. Um tipo de estudo que a gente tem que refletir todo dia, né? Mas bom demais mesmo. Maravilha, Nelson. Valeu. Obrigado. Mais alguém, irmãos, quer contribuir aí? Falar, perguntar? Eu admito que eu não sabia, não. Bloqueei aqueles grupos. Eu admito que eu não sabia dessa parte aqui onde Paulo cita a frase o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Era algo que a gente sabe, tipo, implicitamente pela coisa que a gente vive no dia a dia. A gente sabe que muitas pessoas fora da igreja nos julgam e veem o evangelho de uma maneira ruim por causa de muitos cristãos que trazem uma imagem distorcida do que é uma vida com Deus. Mas eu não sabia que ele estava diretamente falado assim na Bíblia. Eu até me surpreendi, né? Porque é algo que é do nosso cotidiano e é o que eles sempre falam, né? A palavra de Deus sempre é atual, independente do ano que foi escrito. E os problemas das pessoas também sempre são atual. O problema que eles tinham antigamente acaba sendo o problema que a gente tem hoje em dia também, que é a religiosidade. É isso, né? Obrigado, Ashley. É isso aí. Eu gosto do texto de Eclesiastes, que diz que não há nada de novo debaixo do sol, né? A gente vê isso aqui, para mim, é um texto super atual. A gente consegue enxergar isso hoje dentro das religiões, inclusive na nossa mesmo, e muito próximo de nós, né? Então, toda vez que o cristão, ele fala demais de maneira exterior, isso acaba, quando ele transgride o que ele mesmo fala, isso gera um mau testemunho. É isso que é o mau testemunho, que nós tanto falamos. O mau testemunho, ele escandaliza o não cristão, né? Ele escandaliza o incrédulo, o gentil, nas palavras de Paulo. E
Só para a gente só desenhar isso aí rapidinho, vocês são muito novos, eu acho que a maioria não vai se lembrar, era muito pequeno, não tinha nem nascido ainda, mas com certeza devem ter ouvido falar. Dia 12 de outubro, vocês sabem, é o dia da Nossa Senhora da Aparecida, ela é a padroeira do Brasil na visão dos católicos. E um pastor, ele chutou a santa em rede nacional, ele escarneceu a santa. Ok, nós não acreditamos na divindade dos santos católicos. Ponto. Essa é a nossa crença e eles sabem que essa é a nossa crença. Contudo, quando aquele pastor em rede nacional chuta a santa, ele fechou a porta da igreja para muita gente. Por quê? Porque nós pregamos amor, graça, misericórdia, piedade, tolerância, e aquele homem pregou o quê? Ao contrário disso. Então, não é uma questão de concordar. As pessoas sabem quem nós somos, meus irmãos. As pessoas sabem a nossa visão de mundo, as pessoas sabem aquilo que nós concordamos e aquilo que nós discordamos. E faz parte da nossa luta perceber os ataques das pessoas que discordam do nosso posicionamento. Contudo, como servos de Deus, nós temos que agir segundo aquilo que falamos. E ainda que nos custe, sermos graciosos, amorosos, bondosos, misericordiosos, piedosos, ainda que nos custe tudo. Amém, meus irmãos? Mais alguém aí? Então vamos encerrar. Vamos encerrar. Ashley, você podia fazer a oração para nós, encerrando, por favor? Posso orar sim, Gustavo. Beleza, vamos lá. Senhor meu Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por esse momento maravilhoso que temos aqui, Pai, aprendendo sobre o que o Senhor falou através de Paulo em Romanos, Deus. Muito obrigado porque a sua palavra é sempre atual, Pai, muito obrigada porque temos o gosto aqui para passar a sua palavra para nós, Deus, que a gente continue tendo esse momento de muito aprendizado. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, galera. Deus abençoe. Boa tarde a todos. Deus abençoe a correria de todo mundo. Hoje à noite eu vou fazer uma live lá no Facebook da Jubepar com o pessoal lá sobre a reforma protestante. Assistam, beleza? Abraço, galera. Fiquem na paz. Valeu, gente. Valeu. Valeu, falou, rapaziada.